Pronto, pessoal, estamos aqui novamente, né? A nossa aula de número 3 do nosso livro de Doutrina da Salvação, Soteriologia. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo. Na semana passada nós paramos, né? Ouvimos a questão do que é expiação, do que é redenção, e falamos um pouquinho a respeito das duas formas de pensar, né? A salvação, que é a forma calvinista e a forma arminiana. Lembrando, pessoal, que tanto um como o outro, não, ao meu ver, né, são apenas mecânicas. O importante mesmo é aquilo que as escrituras diz. E as duas linhas terminam caindo no ponto principal, que é o Salvador Jesus. Na lição de hoje, nós veremos aquilo que o irmão, o nosso material, nosso livro-texto, chama de os elos de uma mesma corrente. O que seria esses elos de uma mesma corrente? Então vamos lá. Esses 8 elos de uma mesma corrente representam 8 pontos, mas representam a salvação. Há quem chame esses elos de estágio, ou de outros termos correlatos, tá bom? Então, nada mais é um termo que aparece no nosso livro-texto, como 8 elos de uma mesma corrente, mas que nada mais, nada menos é do que os estágios da salvação, tá bom? Então, quando perguntarem para você o que seriam esses 8 elos, são os estágios da salvação. É interessante que até nisso também tem linhas de pensamentos que diferem um pouco do nosso livro-texto e tal. Mas eu volto a dizer, eu acho que a gente ficar discutindo qual que é a linha correta, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu penso que os pontos, eles devem ser bem compreendidos, né? Quanto à linha que se adota, eu já vejo menos necessidade de, de se debater do que a compreensão das 8 linhas, tranquilo? Então vamos lá, o que seriam essas 8 linhas, né? O que seriam esses 8 ou esses estágios da salvação? E por que eles são importantes? E por que eles são importantes? Vamos entender aqui então, vamos compreender. Esses 8 elos, eles são apresentados da seguinte sequência, né? Fé, arrependimento, conversão, regeneração, adoção, justificação, santificação e glorificação. Quanto à glorificação, não há nenhuma divergência. Todos acreditam, todas as correntes pregam que a glorificação é o estágio final que envolve a salvação nossa, tá bom? Até porque ninguém aqui nessa sala está glorificado ainda, né? Nossos corpos ainda estão sujeitos à enfermidade, sujeitos ao tempo, sujeitos à morte. Na eternidade, quando os nossos corpos forem transformados, não estarão mais sujeitos a essas questões, né? Então, alguns comentaristas divergem no seguinte ponto. Há linhas que dizem que a conversão vem primeiro, antes da fé. Então, a pessoa se converte e depois vem a fé, né? Só que nós, particularmente aqui no nosso curso, nós defendemos que primeiro, antes de qualquer coisa, vem a fé. Até porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer, né, que sem fé é impossível
agradar a Deus. E que a fé, ela é aquela, vamos dizer assim, é um meio pelo qual a graça opera na nossa vida. Então, partindo desse princípio, nós defendemos o quê? Que crer é a condição primeira. Porém, para crer, precisa ter fé. Então, sem fé não haverá salvação, né? Em Efésios 2:8 vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, temos aqui uma condição onde a fé, ela é indispensável para uma pessoa alcançar a salvação. Mas tem um porém que as pessoas às vezes confundem, né? A fé, ela não é gerada de forma espontânea no coração do homem. Não é que o homem resolva do nada crer essa fé salvífica, queira abraçá-la e pelos seus próprios méritos alcança essa fé salvífica e automaticamente a salvação. Nós cremos que a salvação, ela começa e termina em Jesus, tá? É o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Sendo o autor e consumador da nossa fé, nós não temos o porquê de nos gloriarmos, né? E vou além. Nesse aspecto, eu sou bem monergista. Por quê? Porque eu não acredito numa participação do homem na salvação, né? Eu acredito sim que o homem, uma vez que ele é salvo, talvez o único papel dele é viver como salvo, procurar viver como salvo. Mas no que diz respeito ao efetuar, ao executar e ao finalizar a salvação, méritos para o nosso Deus, né? Pelo menos é o que eu compreendo. Eu não sei se alguém aqui compreende diferente, né? Então, essa fé salvífica, ela é gerada em nós por meio da palavra de Deus. É aquilo que nós falamos nas duas primeiras aulas. O homem, tanto arminianos como calvinistas, eu estou falando do arminianismo clássico, ele vai defender que o homem está com o seu arbítrio escurecido. O homem não consegue, por si só, decidir o seu futuro, a sua eternidade. Então, quando esse homem ele tem acesso à palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus, aí acontece aquilo que os arminianos chamam de graça preveniente. O que acontece essa graça, ela faz com que meu arbítrio seja iluminado, e aí sim eu posso responder positivamente à graça de Deus. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Ô Sérgio, Pode falar. meu Sérgio, você falou dos oito zelo fé e algumas coisas aí, né? São oito, só que não consegui pegar tudo aqui. Eu gostaria que você falasse de novo, por favor. Fé, Ah, arrependimento, certo, conversão, certo, regeneração, adoção, certo, justificação, certo. santificação e glorificação. Amém, é só isso mesmo. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso avançar? Tranquilo, então. Então vamos lá. Então, uma vez que a fé é produzida em nós, você pode até dizer, tá, então você quer dizer que o mecanismo de salvação é a fé. Não.
O mecanismo é a graça. Pela graça que somos salvos. Só que a salvação, a fé, ela trabalha, vamos dizer assim, como aquela ponte, entendeu? Eu sou salvo pela graça. A graça opera em mim, mas eu preciso, para atravessar de um lado do rio, que é a vida de pecado, a vida de condenação, para o outro lado, que é a vida de santificação, a vida de um salvo, eu preciso de uma ponte. E que ponte é essa? A fé. Então a salvação, ela foi apresentada ao homem inteira, completa, perfeita. Isso é a graça, tá bom? Ao homem só resta aceitá-la gratuitamente. Assim, então, nós podemos entender o quê? É que o que se exige do homem é o estender a mão para tomar posse dessa salvação. E esse estender a mão nos dá o significado da fé. Sem a fé, o homem não consegue crer, mas aquele que pela fé crê e estende a mão, toma posse dessa tão gloriosa salvação, né? Paulo vai dizer que nós somos salvos pela, né? Nós somos salvos por meio da fé. Mas é interessante esse texto de Efésios 2:8, que ele vai dizer o seguinte, né? Ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Qual o lugar das obras, então, na vida cristã? Né? Não somos salvos pela prática de boas obras, mas pela fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. Esse é um ponto interessantíssimo, né? O que nós mais vemos, pessoas dizer, não, eu vou fazer isso para ser salvo. Não, eu faço isso para eu ser salvo. Eu faço isso para eu alcançar o céu. Meus irmãos, nada que eu e você fizermos nos dá o direito de ir para o céu. Entendeu? Porque nós somos caídos, nós somos pecadores. Mas a fé produzida mediante a palavra de Deus, né? Ela nos faz crer no sacrifício de Cristo em nosso favor. Em nós mesmos não possuímos quaisquer recursos ou méritos para convencermos a Deus que merecemos a salvação. Então, por melhor que você seja, Deus sempre dirá, falta-te uma coisa. Não foi o que ele falou para Cornélio? Cornélio era um homem bom, jejuava, ofertava, orava, ajudava os pobres, mas faltava uma coisa para ele, né? Então, nos falta sempre alguma coisa. Agora, Paulo, nesse mesmo capítulo, versículos 9 e 10, ele vai dizer das boas obras. O que é isso? Paulo afirma que nós somos salvos para praticar as boas obras. Então, não é que eu faço para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo, entendeu? Então, a graça, ela representa a provisão, o socorro de Deus. E a fé representa o meio pelo qual o homem recebe essa salvação. Então, sendo assim, a fé não é um princípio e nem um fim. Ela é apenas um meio. É isso que eu preciso entender. As pessoas, às vezes, se agarram. Não, gente, eu criei. Como se isso fosse muito. Ela é só um meio. Ela é importante, sim, no processo de salvação. Mas não é a fé que salva. O que salva é a graça. Compreenderam isso? Então não é a minha e a tua fé que nos salvou. O que nos salva, o que nos garante a salvação é a graça. Ou seja, a salvação começa e termina em Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ao homem só cabe crer, só cabe receber essa tão grande salvação. Tranquilo? Mas vamos lá. O próprio Deus, biblicamente, é quem disponibiliza a fé para que o homem possa crer, né? Nós vemos isso, por exemplo, em João 16:8, onde diz que o Espírito Santo, através da palavra, ele trabalha no coração do homem
ou dos ouvintes da palavra, a fim de convencê-los do pecado e da justiça e do juízo. Então, diante disso, o nosso papel é só pregar. Lá em Mateus 13:3 vai dizer o seguinte, que um homem, ele sai a semear. Qual que é o papel do semeador? Tem alguém aqui que já trabalhou em roça? O irmão Marcelo? O irmão Marcelo vai entender o que eu vou falar aqui. Irmão Marcelo, quando você planta, o seu papel é só plantar, o resto é a terra que tem que fazer, né? Verdade, professor. É verdade. Assim também é a pregação. O nosso papel é só pregar. Quem vai convencer aquele ouvinte do pecado? Quem vai convencer aquele ouvinte de que ele precisa da graça de Deus é o Espírito Santo, meus irmãos. Verdade. É o Espírito Santo. Ou seja, às vezes nós achamos que quem prega é muita coisa, mas o segredo é a semente. Entendeu? É a semente. E aonde a semente cai. E só Deus sabe qual é a terra que a semente cai. Porque eu posso olhar para uma terra e dizer que ela é pedregosa, ou dizer que aquela terra é boa, e o Espírito Santo, que conhece a terra chamada coração, ele tem uma outra ótica totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente, né? Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Então, quando pregamos a palavra, e a palavra ela entra em contato com o coração do homem, e esse homem é convencido pelo Espírito Santo, ele pode, através ali do seu arbítrio iluminado, vivificado, ele pode dizer sim ou não para a graça de Deus. Assim acreditam, no caso, os arminianos. Tranquilo? Vamos lá então agora já falamos da fé, né? Agora vamos falar do arrependimento, que é o segundo elo ou o segundo estágio da salvação. O que é arrependimento para vocês, meus irmãos? É quando eu noto que eu fiz algo que não estava bom e que eu preciso melhorar e mudar. Não. Mais alguém? Não, Sérgio, Pode falar. arrependimento para mim, a minha pessoa, é você deixar tudo para trás, né? Todo o pecado para trás, né? E aceitar Cristo de verdade, de coração. Esse é o arrependimento que aconteceu na minha vida. Deixei tudo para trás, um homem velho, tá? Cansado, fazia muita coisa errada, né? Era fora do normal, né? Talvez até ignorante pela criação que teve, né? Mas eu conheci um consolador, entendeu? E me arrependi, né? Isso para mim foi o arrependimento, entendeu? É o arrependimento, né? Aceitar Cristo e viver uma vida, né? Sempre de arrependimento, sempre, né? Legal. Esse é o meu arrependimento. Ali já colocou mudança de rota, o irmão Marcelo falou mudança de vida, de atitude. Sim. Pessoal, exatamente. Os irmãos responderam muito bem, tá? Eu sempre digo que as pessoas às vezes confundem arrependimento com mudança de lugar. Então, por exemplo, para alguns, arrependimento é só eu. Por exemplo, eu era do crime, eu saí do crime e agora eu estou na igreja.
E nem sempre sair de um lugar e ir para o outro é arrependimento. Mas Jesus, ele disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, o arrependimento, ele é justamente isso que o irmão Marcelo falou e que ali já colocou uma mudança no nosso coração. Em resumo, o arrependimento, quem opera em nós é o Espírito Santo, né? Então, quando falamos de arrependimento, nós estamos falando de uma palavra grega chamada metanoia, que literalmente significa mudança de mente. Assim podemos então dizer que arrependimento significa uma completa mudança de pensamento sobre desejo, pecado e, acima de tudo, uma mudança de rota querendo fugir ou deixar aquilo que eu fazia de errado. Entendeu? E aí, eu percebi na fala do irmão Marcelo um arrependimento quanto ao homem que ele era. Isso é arrependimento de fato, irmão Marcelo, é até um pleonasmo, porque uma vez que eu experimento o verdadeiro e legítimo arrependimento, eu vou me contristar-se, né? O homem contrista-se por causa do pecado. Você pode ver que tem pessoas que vão testemunhar e fala com orgulho do passado. Não sei se vocês já viram. Olha, eu era isso com orgulho. Mas o meu saudoso avô, todas as vezes que ele testemunhava do passado dele, como uma forma de mostrar o que Deus fez na vida dele, libertou ele de 35 anos no álcool, eu lembro que ele chorava, dizendo assim, por que que eu não conheci Jesus antes? Então, a pessoa, quando ela experimenta essa metanoia, né, ou essa mudança de mente, ela não consegue se alegrar com o pecado. Pelo contrário, ela vai sentir-se constrangida, triste, né? Por quê? Porque agora ela entende qual é a verdadeira condição dela. Tranquilo? O arrependimento, ele nos traz vamos dizer assim, alguns vão colocar como um ato preliminar do arrependimento a consciência do pecado. Então, arrependimento é a principal exigência para que haja perdão de pecado. Ok? Concordam com isso? Concordam? Exato. Então, se o arrependimento ele é vamos dizer assim, a porta de entrada para o perdão do pecado, isso quer dizer o quê? Que não poderá haver arrependimento se não houver uma consciência do pecado, do que é pecado. Aí, vamos aqui pegar lá o avivamento de Jonathan Edwards. Eu gosto muito de citar isso para vocês entenderem aonde que nós estamos falhando às vezes na nossa pregação. O que o Jonathan Edwards, George Whitefield e outros ali no grande despertamento fizeram de diferente dos outros pregadores que vieram antes deles? Eles começaram a mostrar para a igreja ali de Northampton, da Nova Inglaterra, o verdadeiro peso do que o pecado faz na vida do homem, né? Isso para muitos de nós, gente, é uma loucura. Calma aí, eu vou no culto para escutar uma palavra de bênção, né? Uma palavra de vitória, uma palavra de renovo. Eu não vou no culto para escutar que eu sou um miserável pecador e que preciso me arrepender. Não. Mas era justamente o que eles pregavam, entendeu? Era justamente o que eles pregavam. Por quê?
Porque o Jonathan Edwards e todos aqueles pregadores tiveram uma concepção bíblica de que o homem, para se arrepender, para mudar, para ter essa metanoia, passar por essa metanoia, essa mudança de mente, ele precisa compreender o que o pecado faz na vida de uma pessoa, entendeu? Então, eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, hoje, nesse mundo pós-moderno, massageando o ego das pessoas, a pregação bíblica ela é só uma. Arrependa-se. Deixa o seu pecado. Mas deixar o pecado, muitas das vezes, para nós, meus irmãos, significa deixar de fazer coisas. Entenda uma coisa: deixar de fazer ou praticar certas coisas nem sempre é deixar o pecado. Porque eu posso deixar de praticar coisas, mas me tornar soberbo, orgulhoso e religioso. Por quê? Porque não houve uma ação do Espírito Santo me fazendo compreender o peso do que é o pecado. E aí você pode perguntar, mas o que é o pecado? O pecado não é o que eu faço. O pecado é muito mais o que eu desejo, sinto, do que muitas das vezes o que eu faço. Entendeu? Eu posso desejar matar uma pessoa, mas por uma questão de leis e tal, não matar. Pergunto, perante os homens eu não fiz nada, mas e perante o Senhor? Hã? Por isso que arrependimento é mudança de mente. E Paulo vai dizer, né, que nós não podemos nos amoldar ao pensamento, à cultura dessa época, né? Mas devemos apresentar a Deus o nosso culto racional. Ou seja, eu preciso apresentar a Deus a minha mente. Agora, uma vez que eu sei que o homem natural não reconhece a sua culpa, e não reconhece por quê? O homem natural não reconhece a sua culpa porque o homem natural está morto, né? E sabemos que morte significa separação. O homem natural, ele está separado de Deus. Ele está debaixo do jugo do Senhor chamado pecado, entendeu? E automaticamente ele está longe, afastado de Deus. Nessa condição de morto, que o apóstolo Paulo nos mostra lá em Efésios 2:1, né? Quando ele fala que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, Colossenses 2:13, essa morte, no sentido espiritual, ela nos impede de termos essa metanoia, termos essa mudança de mente, né? Porém, quando em contato com a palavra de Deus, com a pregação, né? Conforme Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquele momento, por meio daquilo que nós conhecemos na teologia como graça preveniente, o meu arbítrio, ele é iluminado e eu consigo dizer sim para a graça de Deus. Alguma dúvida? Ô Sérgio, tira uma dúvida para mim. Existe aquele pecado, um exemplo, ou seja, quando a pessoa planeja fazer algo com a pessoa, né? Para mim é o pecado planejado. E tem aquela pessoa que, às vezes, sem ela querer, ela pecou. Você sabe o que eu estou falando para você. Como é que nós chamamos isso, Sérgio? Boa. Ó, vamos lá. Vamos lá.
Esse pecado planejado, nós chamamos ele na Bíblia de pecado de consciência, pecado consciente. Quer ver um exemplo? O que Davi fez? Certo. Davi, ele adultera, tá? Talvez o adultério ali de Davi seja a concupiscência. Era vamos dizer assim, era a fraqueza de Davi. Todo homem tem a sua fraqueza. Certo. Só que aí, para esconder as consequências da sua queda, ele começa a planejar uma série de coisas. Porque ele está lá de boa, né? Aí Betsaiba aparece e fala: estou grávida. E meu marido está na guerra. E aí? Né? Certo. Davi sabia que pela lei ele deveria morrer. Ele iria ser apedrejado, porque ele adulterou. E Betsaida junto também, porque adulterou. Ok? Certo. Aí ele começa a planejar uma série de coisas para se livrar daquele, vamos dizer assim, daquele abacaxi, daquele problema. Então ele trai o próprio. Assim, gente, o que Davi fez foi uma série de coisas, e é interessante que, veja só, Davi, ele é repreendido muito pelo sangue de Urias inocente que estava na mão dele. Davi, quando Deus o proibiu de construir o templo, é porque ele tinha na mão um sangue que não era para ele ter. Qual sangue que era? O de Urias. De Urias. Entendeu? Porque aquele sangue ali era inocente. E não foi sangue de guerra. Deus não mandou ele matar. Foi um sangue de pecado consciente. Então, esse é o pecado planejado, gente. Pecado planejado, qualquer um que está nessa sala pode fazer. Eu sempre falo, e as pessoas às vezes acham que é radical, mas, irmão Marcelo, a nossa condição é uma condição de caído. É verdade. Mesmo salvos. Mas nós, entenda o que eu vou dizer aqui, pegando o gancho de Davi. Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Se o pecado fez o que fez no homem segundo o coração de Deus, o que ele não pode fazer comigo e com você? É verdade. Então, assim, por isso que precisamos estar constantemente, meus irmãos, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor. Porque se nós não fizermos isso, nós somos capazes de fazer coisas até piores do que Davi fez. Então, esse é o pecado consciente. Agora vamos lá. Aquela queda, né? Gente, entenda uma coisa: queda. Ninguém cai por menor que por. Ah, não, mas eu não planejei. Entenda assim. O pecado não é o que Deus falou para cair. O pecado está aí batendo na porta. Que porta era essa? Era o seu coração. O pecado está batendo no coração de todos os homens. Agora, abrir a porta para esse pecado ou não, aí é diferente. Então, ninguém pode falar assim: eu caí, mas eu não queria. Lá no fundo, o pecado já estava lá, entendeu? Já estava lá sendo gerado, entendeu? E nós, eu sempre faço uma analogia que é assim: o pecado vai sendo gerado. Cabe a nós dar à luz ou abortá-lo, entendeu? E na maioria das vezes nós preferimos dar à luz, por quê? Porque o pecado para muitos de nós, às vezes ele se torna um filho de estimação, entenderam? Fala, Sueli. Então, Sérgio, o pecado premeditado, ou seja, planejado, então ele não tem perdão, né? Porque ele foi planejado nos mínimos detalhes, não é?
Não, Sueli, isso daí é um pensamento que o pessoal tem. Eu vou ser bem sincero, eu particularmente discordo disso. Porque se eu falar ah, vamos dizer assim, o que Davi fez? Davi planejou tudo. Mas quando ele ouve a repreensão do profeta, o Espírito, ele tem um arrependimento ali tão sincero que o Senhor o perdoa. Entendeu? Se eu falar que o Senhor não consegue perdoar, só há um pecado que Jesus deixou bem claro, que esse não tem perdão. Qual é? A blasfema contra o Espírito Santo. Entendeu? Agora, qualquer outro pecado que eu e você venhamos praticar, a graça de Deus ela é muito maior. Entendeu? Ela é muito maior. Mas para isso, eu preciso permitir que o Espírito Santo gere em mim arrependimento de verdade. Entendeu? Quando eu falo permitir, Espírito Santo, tô aqui. Gera em mim arrependimento. Entendeu? Gera em mim uma condição de arrependimento. Porque muitas das vezes nós confundimos arrependimento, né? Arrependimento com remorso. E são coisas totalmente diferentes. Remorso e arrependimento são coisas diferentes. Entendeu? Vamos falar, por exemplo, Pedro e Judas. Pedro se arrependeu. Judas, analisando o que vemos nele é um remorso. Eu traí o Filho de Deus. Entendeu? E já Pedro vai lá, chora amargamente, mas quando ele vê Jesus, ele vai lá, ó Senhor, eu te amo, do jeito errado, mas eu te amo. Entendeu? Então é isso. Então eu não acredito nessa coisa do pecado que o Senhor não possa perdoar. O pecado que o Senhor não pode perdoar, irmã Sueli, e todos que estão aqui, é aquele no qual eu não quero que ele trabalhe na minha vida. Entendeu? Tem pessoas, e todos nós podemos cair nisso, de ter o pecado de estimação. E vamos nos acostumando tão com aquele pecado que chega uma hora que eu não quero que o Senhor me liberte mais. Entendeu? Por quê? Porque o pecado é o filho que eu gerei. Entendeu? Eu gerei e dei à luz. Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos continuar aqui? Então, vamos lá, né? Então, o arrependimento, via de regra, ele requer uma tomada de posição, tá? E volto a dizer, quando eu falo de arrependimento, eu não estou falando de mudança de local, tá? Ah, eu era aquilo, deixei de fazer isso. Não. O arrependimento que nós estamos tratando biblicamente é o arrependimento daqui, ó, começa aqui, na mudança de mente, metanoia, né? Nós vemos isso em vários textos bíblicos. O próprio Davi, né, no Salmo 51, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele vai falar, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso é muito importante, sabe por quê? Muitas das vezes nós falamos assim, mas eu pequei porque tal pessoa fez isso, ou porque, sabe, nós vamos tentando encontrar culpados para o nosso pecado. A atitude de Davi, ela é tão nobre, que Davi, ele fala para Deus assim, Senhor, meu problema não foi Betsaida, o problema é que o pecado já estava no meu coração, o problema é que meu espírito já tinha se desviado de ti faz muito tempo. Então, renove em mim um coração puro e gere em mim um novo espírito, entendeu? E é isso que a ideia de arrependimento é justamente isso, entendeu? É uma tomada de posição no sentido de mudança de vida. Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero deixar esse pecado.
Eu quero deixar essa situação. Me ajuda. Entendeu? Então é isso. Arrependimento e fé. Então não haverá arrependimento bíblico sem a fé. Assim, o arrependimento não é a salvação, mas um passo no sentido de alcançá-la. E aqui eu quero dar um alerta para todos nós, pessoal, que eu compreendi isso. Nunca confie no seu arrependimento. O que eu vou falar aqui pode parecer estranho, mas há pessoas que estão na igreja, aparentemente piedosas, sabe? É como aquele fariseu orando, jejuando, tendo uma vida aparentemente cristã perfeita, mas não são salvas. Por quê? Porque confiam no seu arrependimento, confiam na sua fé, confiam na sua atitude. E o meu arrependimento não me salva. A minha fé não me salva. O que me salva é a graça de Deus. É o que nós falamos no começo da aula, né? A Bíblia nos apresenta Jesus como autor e consumador. O que isso quer dizer? Que ele dá o primeiro, o segundo, o terceiro. A salvação nunca é pelo que eu faço, mas é pelo que a graça produz em mim, gente. Pastor César Cavalcante, eu até anotei, ele fala assim, ó, nunca confie no seu arrependimento. Há pessoas que pecam e vão para Deus confiando no seu arrependimento, na força do seu arrependimento. Senhor, eu estou aqui arrependido. Não. Quando eu e você pecarmos, que nós possamos ir para o Senhor até os pés de Cristo, confiando na graça dele. Entendeu? É como aquele publicano, né? Tá lá, né, irmão Douglas? Tá lá o fariseu. Não, eu faço. E o publicano, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Né? Em outras palavras, tudo que eu fizer aqui vai ser inútil. E o Senhor olha e diz assim, aquele publicano será justificado. Então, arrependimento é muito mais uma mudança daqui, ó, de dentro. Quando mudar aqui dentro, começa a mudar outras coisas. Aí vai fazer sentido eu deixar de fazer. É o que Paulo vai falar. Aí o velho homem deixa de existir e todas as coisas são feitas novas. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos continuar? Vamos lá, então. Então, a conversão tem o seu início no arrependimento e, consequentemente, na fé. Esses dois elementos, a priori, são indispensáveis para que haja a terceira etapa da nossa, dos pontos que estamos tratando aqui dos elos, né? Dos elos ou das etapas da conversão, que é justamente a conversão. Pergunto para vocês, pessoal, o que é se converter? Mudar a rota? Mudar a rota? Boa, Faz bem, sentido. faz sentido. Mais alguém? Acho que conversão é você ter o seu caminho certo, né? E na direção certa. Direção certa vai na rota, né? Na rota certa. Então, assim, vamos entender o que é conversão, né? Eu estou procurando ser o mais simples possível, até porque o nosso curso é um curso básico, então não vamos entrar aqui em muitos termos técnicos, enfim. Mas vamos lá. Conversão. A conversão, o vocábulo, a palavra conversão, procede da fusão de dois termos latinos, com mais vertere. Com tem o sentido de totalmente.
sendo que vertere significa virar. Ou seja, conversão tem o sentido de fazer uma mudança radical de rota. Conforme disse o irmão Douglas, conforme disse a irmã Sueli. Então, a conversão, ela é uma mudança radical de rota. É aquela coisa. Eu estou indo aqui para o Rio de Janeiro, Dutra. Ó, resolvi. Eu vou lá para Campinas. Eu tenho que voltar tudo. Não são dois caminhos opostos. Dutra, eu tenho que voltar para pegar Bandeirantes, né? Ou Anhanguera, enfim. Mas é nesse sentido. Então, no sentido espiritual, diríamos que o homem sem Deus, todos nós já estivemos nisso, estávamos caminhando para o inferno. Mas, após a conversão, nós demos uma meia volta. Então, o caminho que era o inferno, agora nós estamos indo em direção à pátria eterna, ao céu, ao nosso novo alvo, que é a saber Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, uma coisa que eu acho muito interessante é que o mundo espiritual, diferente do que alguns podem pensar, ele é dinâmico, ele não é estático, né? Ele não é uma coisa, como eu posso dizer para vocês, estática, parada, né? Não, é assim que acontecem as coisas. Não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, conversão, o irmão Douglas falou de rota. Há pessoas, né, irmão Douglas, que pensam assim, me converti, agora vou ficar sentadinho em águas tranquilas. Não, a rota continua. Eu mudei, eu deixei a Dutra, mas eu tô na Bandeirantes, no alvo. Eu tô atrás de um alvo. A vida cristã, ela é dinâmica. Então, a conversão, ela exige de nós duas coisas. Primeiro, virar, mudar. E depois, caminhar. Porque se eu ficar parado, eu morro. Entendeu? Então, a conversão implica na ideia de movimento, né? De caminhar, de andar, de prosseguir, de andar, de ir para o alvo, esquecendo das coisas. Então, nesse sentido, o que eu preciso compreender? Que a minha vida em Cristo, ela tem que ser dinâmica, né? Ela tem que produzir frutos. Se não produzir frutos, alguma coisa está errada. Alguém já ouviu ou já falou, não, eu aceitei Jesus, agora eu quero ficar sentadinho no banco. Gente, não existe isso na vida cristã, não. Entendeu? Você vai estar caminhando, você sempre estará caminhando, sempre estará em movimento. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos... Irmão, também vem do mudar o sentido, né? Mudar o sentido, né? Igual você dizia. Nós tava indo. Antes nós era cego, né? Espiritualmente. Nós seguíamos uma rota, mas tivemos um encontro com Cristo, ele direcionou nós para outro caminho, né? Outra rota, outro destino. Exatamente. Exatamente. É a ideia de predestino, predestinado. O que seria isso? Eu estava com destino para o inferno, agora que eu aceitei a Cristo, eu estou predestinado à salvação, entendeu? A conversão, ela traz algumas coisas interessantes. Primeiro, a conversão, ela me leva, num certo sentido, para mudanças de caminhos, entendeu? Paulo vai dizer que nós andávamos como os gentios. Como que os gentios andavam? Entregues a
todo tipo de pecado, uma vida sem compromisso, uma vida sem sentido. Sem sentido. Agora que eu estou em Cristo, convertido, a minha vida tem que fazer sentido, meus irmãos. Por isso do trabalho, entendeu? Por isso do trabalho. Segundo, nós andávamos com o entendimento em trevas, né? Andávamos em trevas. Agora, convertidos, o nosso entendimento é iluminado. Por isso que a Bíblia nos chama de filhos da luz. Filhos da luz é no sentido de entendimento iluminado. É. Terceiro, nós andávamos separados de Deus. Você lembra que eu disse que o pecado nos separa de Deus? Mas agora, convertidos, arrependidos, experimentando a fé e o arrependimento e convertidos, nós estamos juntos de Deus, né? Vivificados, vivos. E uma outra questão, a conversão, ela traz uma mudança de direção, né? Paulo vai dizer, para que não andeis mais como andavam antigamente. Ou seja, agora eu tenho uma direção nova, um caminho novo, né? E tudo isso requer uma maneira de viver diferente. Então, assim, meus irmãos, a conversão genuína, ela vai produzir em mim um novo comportamento. Ah, mas eu sou assim, ninguém me muda. Não é bem por aí. Constantemente precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas deficiências, para que possamos cada vez mais refletir a pessoa de Cristo, né? Bem verdade, meus irmãos, que aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu reprovo, eu não preciso me esforçar muito para fazer. Mas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, eu tenho que me esforçar. A conversão vai trabalhar isso em mim. Então, a conversão também, ela diz sobre uma mudança de caráter. Irmãos, o Espírito Santo precisa produzir em nosso caráter aquilo que glorifique a Deus. Aquilo que glorifique a Deus, né? Então, nós agora, em Cristo, nós precisamos refletir a pessoa dele. E a conversão nos traz uma coisa que ela como eu posso dizer, ela é boa, mas nós precisamos saber usar. A conversão nos traz a liberdade. Como assim a liberdade? Por quê? Porque agora eu estou liberto. Agora eu posso escolher entre pecar e não pecar. Entendeu? E Pedro vai nos alertar o seguinte, 1 Pedro 2,16. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Uma nova vida requer uma mudança de comportamento em relação ao uso da liberdade individual. Ninguém na terra é mais livre que o crente. Ninguém tem melhores condições de fazer uso de sua liberdade do que um cristão. Só que tem um porém, né? Precisamos usar essa liberdade com responsabilidade. Para quê? Para que nós não venhamos escandalizar o nome de Cristo. Entendeu? E aí, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante em relação à liberdade. Tem pessoas que acham que isso eu aprendi quando eu ainda era adolescente. Meu primeiro pastor sempre dizia assim: o velho homem, ele é como um leão, que ele sempre está ali. Você nunca vai estar liberto dele totalmente. Entendeu? O que você tem que fazer com esse leão? Sempre
deixá-lo de alimentar. Por quê? Porque se você alimentar o novo homem, esse novo homem sempre estará mais forte que o velho homem, que é o leão. Só que olha as palavras sábias que ele dizia. Tome cuidado, porque um leão faminto, quando vê a carne, ele como posso dizer assim, ele falava assim, ele é indomável. O que isso quer dizer, irmãos? O alerta que eu lá na adolescência ouvi era o seguinte: não brinque com o seu velho homem. Sabe palavras do tipo, olha, na minha época que eu não era crente, eu teria resolvido já isso desse jeito. Para que você vai mexer com o leão? Deixa o leão dormindo lá, sonolento, entendeu? Não alimente ele, entendeu? Não alimente ele. O irmão Antônio Sebastião, na página 115, ele usa a figura do cão, né? Um cão sem coleira, né? Para mostrar essa mesma analogia. Estamos livres, mas ainda o velho homem está ali muitas das vezes como esse leão, esperando só a hora de acordar e deslumbrando ali um pedaço de carne, devorar. Isso fala da nossa natureza. Né? Fala, irmã Sueli. Pode falar. Não foi eu que levantei a mão, não, Sérgio. Acho que foi o Douglas, parece. Fala, Foi o Douglas. professor. Pode falar. Dentro do que você está falando também, Paulo vai falar aos romanos também, né? Para que nós não viemos se conformar, né, com esse mundo, mas transformar ele, né, dentro da conversão. E eu acho assim, nós estamos vivendo uma época muito assim, onde que no nosso meio religioso mesmo o pessoal tá ficando conformado, tipo, eu aceitei Jesus, não precisa mais de eu me arrepender, continuar a minha rota, já estou convertido, né, na linha de pensamento, mas a pessoa não quer procurar que todo dia tem que estar sempre procurando uma forma de estar transformando, né, que é uma briga, como você está dizendo, né, é uma luta entre o espírito e a carne, né. Você falou tudo, meu irmão. É justamente isso, é justamente isso. É justamente isso. O ato da conversão, muitos podem pensar que ele acontece só uma vez, né? Mas todos os dias eu preciso estar seguindo nessa rota, né? Todos os dias eu preciso lembrar de quem eu sou, do meu estado. Boa. Tranquilo, pessoal, vamos para o nosso texto 6, né? Esse texto 6 vai falar agora da regeneração, né? Da regeneração. Então, vamos lá. Só recapitulando aqui o que nós já estudamos, né? Nós estamos falando sobre os passos da salvação. Então, eu me arrependi, eu tive fé, me arrependi, me converti. Agora é a regeneração, né? Vamos fazer algumas considerações a priori que eu acho muito interessante. A ciência pagã, sem Deus, ou os humanistas, eles vão sugerir que o homem ele é um fruto do acaso. Ou seja, não há nenhum propósito na criação ou na existência do homem. O que é uma mentira. Deus nos criou visando um propósito maior, né? Esses humanistas, esses homens frutos ou filhos da pós-modernidade, eles vão, dentro dessa realidade de que o homem é um fruto do acaso, eles vão dizer o seguinte,
que o homem, ele não nasce ruim, ele se torna ruim, como o fruto do meio. É o que Maslow defendia, né? É o que Pelágio defende, que o homem ele pode ser salvo por suas próprias obras. E aí aparecem as teorias, né? A teoria da evolução, que vai ensinar, em síntese, que o homem ele teve a sua origem numa outra espécie inferior e veio se tornando uma espécie superior, né? Só que, biblicamente, nós vemos o seguinte, que o homem, ele foi criado por Deus. Deus criou o homem, né? O Deus Trino criou o homem com aquilo que popularmente é conhecido como a triunidade, corpo, alma e espírito, né? Então, e esse homem, ele é criado a partir da imagem e semelhança de Deus. E Deus não cria esse homem apenas para morar e habitar a terra. Esse homem é criado com um propósito. Quais propósitos? Primeiro propósito, se relacionar com Deus. Esse é o objetivo maior. Segundo, esse homem, ele vai administrar a mordomia, vai administrar a criação de Deus. É responsabilidade nossa. O teólogo Jürgen, né? Jürgen vai dizer o seguinte, que é responsabilidade nossa cuidar da criação de Deus. Porque nós temos uma perspectiva um tanto quanto errada, escatologicamente falando, de que Deus vai destruir tudo aquilo que ele criou, pronto e acabou. Tá, mas calma aí. Deus criou só por criar? Não. A Bíblia diz, inclusive, que a própria natureza aguarda o dia da redenção, né? Então, esse governo humano, ele é espelhado, o governo que Deus tem sobre toda a criação é espelhado no homem no sentido do quê? De o homem cuidar, zelar, governar bem as terras, né? A terra. Aí eu pergunto para vocês, se o Senhor criou o homem com essa capacidade de governo, com essa inteligência, como que esse homem, segundo a descrição científica, lá nos seus primórdios, é um homem das cavernas que não consegue nem falar? O homem bíblico, o Adão, eu vejo diferente. Eu já vejo um homem ali que dá nome às coisas, um homem capaz de raciocinar, porque para dar nome às coisas você precisa de raciocínio, né? Um homem capaz de cultivar, de trabalhar, um homem capaz de se relacionar, né? Quem aqui já viu desenho ou filmes de Homens da Caverna, os homens puxando a mulher pelo cabelo, né? Como se sem nenhum tato, sem nenhuma gentileza. Alguém já viu? O homem bíblico, o Adão, ele é o homem que quando ele vê Eva, ele diz, olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele é um poeta, ele é um gentleman, né? Ele é gentil. Claro, quando o pecado entra, nós vemos as rupturas, né? A ruptura entre Adão e Eva, a ruptura entre a família, a primeira família e Deus, a ruptura entre essa família e a ecologia e a natureza. Então, assim, houve rupturas. Então, o que a ciência chama de evolução, biblicamente, são rupturas, né? São rupturas. Então, Deus cria esse homem inteligente, capaz de glorificar a Deus com as suas atitudes. Porém, esse homem, por meio do pecado, ele cai em desgraça. Lá em Provérbios 14:34, gente, diz que o pecado é uma desgraça para qualquer nação, né? Pesada essa palavra, né? Alguém conhecia esse versículo? Provérbios 14:34? Pois é. Em algumas versões vai dizer, o pecado é o opróbrio dos povos. Na linguagem de hoje vai dizer, o pecado
é uma desgraça para qualquer nação. Esse texto nos abre um grande leque para discutir a partir da ideia até humanista. Para os humanistas, os problemas do mundo são só de cunhos sociais. Mas a própria Bíblia está mostrando que os problemas sociais, o problema que envolve as nações, o problema das guerras, tem nome e tem origem. Chama-se pecado. Pecado. Então, esse homem agora, com a corrupção, com a queda, é um homem degenerado. Degenerado, né? Degenerado. Então, a partir do momento que o homem ele quer viver para a sua própria escolha, né? Ele passa a ter uma vida degenerada. Então, é interessante como que a pós-modernidade ela fala o seguinte, né? Olha que contradição. Há um problema social. Se há um problema social, quem é que está promovendo esse problema social? Os homens, não é? Mas esses homens da pós-modernidade, né, vão ensinar o seguinte, que o homem nasce bom, é um meio que o corrompe. Calma aí. É meio contraditório isso. Se há um problema social que é promovido pelo próprio homem, como que é um meio? É um homem que está no meio, que corrompe o meio, né? Por meio do seu pecado, né? Por seu pecado. E aí começa a aparecer uma série de, vamos dizer assim, de teorias e de pensamentos, sempre na perspectiva de querer levar o homem para longe daquilo que Deus o criou. Então, por exemplo, o pensamento de Kierkegaard, o pensamento de Heidegger, o pensamento de Sartre, vão dizer o seguinte: o homem não foi planejado por alguém para uma finalidade. O homem se faz em sua própria existência. Ou seja, o homem não precisa de um ser superior, porque o homem foi criado sem propósito. O homem faz o seu próprio propósito. O homem faz o seu próprio caminho, né? Então, essa ideia de que o homem faz o seu próprio caminho é que tem levado o homem para a perdição. Por quê? Porque agora, mediante o pecado, todos os homens, toda a humanidade está degenerada. Só que tem um porém. Mesmo nesse mundo caído e degenerado, nós vemos traços da beleza que o pecado trouxe sobre nós. Mas nós vemos a beleza do que a obra de Deus e de como nós fomos criados, né? Seja nas manifestações artísticas, seja nas boas ações, são flashes da natureza original que Deus nos criou. Mas essa natureza agora está desgenerada, está destruída, desfigurada por causa do pecado. Em resumo, pessoal, nunca brinque com o pecado, né? O pecado, ele é capaz de fazer uma pessoa ir no mais fundo dos poços, né, do abismo. Só que veja só, Deus, que é poderoso, ele provê um meio para esse homem caído e degenerado voltar a, vamos dizer assim, a experimentar o seu estado original. Se não totalmente, mas em parte. E isso acontece por meio da regeneração. O que é a regeneração, então? A regeneração
é aquilo que o pessoal conhece como novo nascimento. O que é o novo nascimento para vocês? O que é o novo nascimento, pessoal? É quando eu deixo de viver pelas minhas vontades, mas para viver pelas vontades de Cristo? Tá dentro. Tá dentro. Vamos lá, o que é o novo nascimento? Nascer de novo. Nascer de novo. Exato, mas o que é nascer de novo? Nascer de novo, mudança de caráter. Mudança de caráter? Isso. Mas é uma mudança que eu gero ou ela é gerada em mim? Ela é gerada em mim. Através do Espírito Santo. Isso. Vamos lá, então, vamos entender? 1 Pedro 1,23 vai dizer: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados ou regenerados. Vamos entender, a priori, a regeneração ou novo nascimento a partir da própria palavra, né? Temos aí, então, o prefixo re, que dá o sentido de repetição. Então, pela regeneração, também chamada de novo nascimento, o velho homem morto em ofensas e pecados recebe uma nova vida pela ação do Espírito Santo. É isso. Regeneração é o velho homem ressuscita para ser o novo homem e para viver uma nova vida conforme as Escrituras, né? Então vamos lá. O que é o novo nascimento, então? Para eu entender o que é o novo nascimento, eu preciso entender os seus aspectos, né? Então, primeiro aspecto, né? Nascer de novo ou regeneração é fundamental para a salvação. Sem o novo nascimento, eu não consigo ser salvo. Foi o que Jesus falou, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus, né? Então, o que é nascer de novo, né? O que é nascer de novo? Então, vamos entender aqui, ó. O termo grego traduzido por nascer de novo é anothen, ou anophen, né? O TH no grego se pronuncia th, né? Não é tem, como alguns pronunciam. Então, anothen pode ter também o sentido de nascer do alto, como é o caso em João 3,31, né? Que fala de um nascimento do alto, né? Vamos ler? Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, né? Nicodemos entendeu o termo como nascer fisicamente. Outra vez, no que é corrigido por Jesus no versículo seguinte. Então, neste caso, o destaque é o aspecto da ação divina, decisiva na transformação radical da vida da pessoa. Uma reviravolta promovida por Deus. Então, nascer de novo é uma reviravolta, entendeu? Totalmente promovido por Deus, né? Promovido por Deus.
Então, regenerar não é reformar, entendeu? E 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, nova, não é renovada, é nova, criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a ideia de nascer de novo é: o homem deixa de ser criatura e agora passa a ser filho de Deus. E aí, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar talvez a muitos. Todo homem, todas as pessoas, já ouviram aquele ditado, todo mundo é filho de Deus? Mentira. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Entendeu? Todo aquele que é nascido da semente do homem é da terra. É homem, é criatura. O homem só se torna filho de Deus, só passa a ser filho de Deus quando ele nasce de novo. Entendeu? Aí ele vai fazer parte da família de Deus. E Jesus vai falar uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o que significa nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Ô, irmão Sérgio, Fale. então, resumindo, ele deixa de ser, igual você falou aqui, deixa de ser o velho homem, nova criatura certo? E isso, Certo. então, é nascer de novo. Exatamente. É uma transformação radical. Ele deixa de ser Certo. criatura e agora ele é filho de Deus. Ele é uma nova criatura. Aí a Então, ideia lá é a ideia do bebezinho, sabe? Você nasceu de Isso. novo, vai dar os primeiros passos, é um novo convertido. Essa é a ideia. Isso. Então, essa nova regeneração que você está falando é deixar de ser o velho homem, deixar de ser o velho homem, né, e ser uma nova criatura. Isso, a regeneração é isso. Deixar o velho homem, deixar de ser uma criatura e ser agora um novo homem, ser filho de Deus. Entendeu? Tá. Eu Entendi. deixo vamos dizer assim, eu deixo a posição de criatura e passo agora a ser filho, herdeiro, co-herdeiro, né? Conforme Paulo vai dizer. Tá. Tranquilo? Amém, Vamos lá, amém. pessoal. O que é nascer da água? Vamos lá. O que é nascer da água? Seria a questão do batismo? Nas águas? Ah, Eu acho que o batismo não faz sentido, não. Nascer da água não é. Tá entre mudança de caráter ainda, tá relacionado. Mudança de caráter de. vamos lá. Vou fazer aqui uma enquete. Quem acha que o nascer da água é o batismo, dá um joia. Pode dar um joia aí, quem acha, não tem problema. E quem acha que não coloca o joinha para baixo. Nathalie, o Douglas. Fala, irmã Sueli. Quer falar? Irmã Sueli também. A maioria que acha que não é. Pessoal, vamos lá então, vamos entender, né, o que é. Levantou a mão, irmã Cida, pode falar. Ô, Sérgio, por várias vezes eu ouvi pregações e o pastor, você precisa nascer de novo. Isso numa pregação para 90%, 95% pessoas é tudo cristão. E muitas vezes eu fiquei, sabe, me interrogando, mas que história é essa, nascer de novo? Eu não aceitei Jesus, então eu nasci de novo.
E até hoje, essas coisas, quando eu ouço, me incomoda. E agora você está falando aí, eu falei, então, me explica para mim em que contexto esse pregador fala isso. Olha, irmã Cida, tem pessoas que estão na igreja, mas de fato só estão na igreja, não nasceram de novo. Elas só são religiosas, entendeu? Se a palavra é viva, como nós cremos, Deus não mandaria uma palavra à toa. Então, se ele está falando que as pessoas precisam... Se tem gente ali que precisa nascer de novo, porque precisa. Porque só estão na igreja. Só estão como religiosos. Tá, mas aí não teria... Sérgio, você como pregador, talvez... não teria que, no caso, levar a pessoa a entender de uma forma assim, mais clara do que ficar falando isso e deixar a pessoa em dúvida? Então, irmã Cida, tudo depende do contexto, né? Vamos lá, como a maioria das nossas igrejas não tem aconselhamento bíblico, quem seria fácil de resolver? Aconselhamento bíblico resolveria esses problemas. O pastor abria a sala pastoral 2, 3 vezes por semana para aconselhamento bíblico. Então, opa, eu tenho uma dificuldade e eu vejo que essa dificuldade é do velho homem ainda. Né? Ela me impede de experimentar a regeneração. Aconselhamento bíblico resolveria isso. Como não temos, o Espírito Santo ele não vai deixar de falar com a igreja. Então ele vai usar a pregação, o momento da pregação. Entendeu? Eu sempre falo assim, por que o Espírito Santo precisa tratar certos assuntos do púlpito? Porque na maioria das igrejas falta aconselhamento bíblico. Entendeu? Falta um ministério de aconselhamento bíblico. Opa, eu tô vendo que a irmã Cida tem atitudes de uma pessoa que ainda não é convertida. Irmã Cida, vamos conversar, né? E aí, o aconselhamento bíblico, ele seria uma ferramenta para trabalhar essas questões. Então é isso, entendeu? Ok. Tranquilo. Então vamos lá, nascer da água. Muitos interpretam o nascer da água como sendo o batismo nas águas. Quando, na verdade, a água aqui está simbolizando a palavra de Deus. Então, o batismo nas águas nada tem a ver com nascer da água. Né? Vamos entender isso daqui? A referência à água, juntamente com o Espírito, eu não perguntei o que significa nascer na água e no Espírito, porque eles estão juntos, tá? E agora eu vou explicar, tá? Isso não está no livro, então, ó, presta bastante atenção. A referência à água, juntamente com o Espírito, faz importantes alusões à promessa do reino messiânico no Antigo Testamento. Purificação é o efeito do aspergir ou do lavar da água, enquanto o sopro que promove a restauração da vida é representada pelo Espírito de Deus. É isso, pelo menos, que Nicodemos entenderia no contexto judaico no qual estava inserido. 3 fatores determinam a interpretação adequada do nascer da água e do Espírito. O primeiro é que a expressão é paralela a de novo. E assim somente o nascimento está em vista. O segundo é que a preposição de rege tanto água quanto espírito. Temos aqui, portanto, uma unidade conceitual. A fonte é de água, espírito. O terceiro é que Jesus repreende Nicodemos por não entender essas coisas, mesmo sendo um judeu mestre em Israel. Isso significa voltar para as escrituras do mestre no Antigo Testamento, para compreender o que Jesus tinha em mente. Vamos agora entender isso com base lá no Antigo Testamento. No pano de fundo do Antigo Testamento, o termo espírito sempre é o princípio da vida concedida por Deus. Mas já naquela época, muitos autores olhavam para o tempo em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda
humanidade. Jesus aqui está fazendo uma alusão a Joel 2,28, resultando em bênção e justiça. Renovação interior, acompanhada de purificação do povo da sua idolatria. Quando a água é usada figuramente no Antigo Testamento, geralmente se refere à renovação ou purificação, especialmente quando o termo é usado em conjunto com o Espírito. Ezequiel 36, 25 a 27, água e Espírito são conectados de forma clara e intensa. A água significa a purificação de impurezas. O Espírito retrata a transformação do coração que capacita as pessoas a seguir a Deus de forma integral. Em Ezequiel, o texto da vida nova, que vem sobre o vale de ossos secos, surge exatamente após o trecho da água e do Espírito. Assim, a expressão nascer da água e do Espírito indica uma nova concepção, um novo nascimento que purifica e renova, a purificação escatológica e a renovação prometida pelos profetas do Antigo Testamento. Mesmo que o batismo seja evocado na mente das pessoas como o aspecto associado à iniciação da fé cristã, é o novo nascimento a que João quer destacar e a necessidade de transformação radical, o novo nascimento em si, pela palavra que o Espírito sopra. Então, nada tem a ver com o batismo. É simplesmente nesse aspecto. Purificação oriunda da obra do Espírito Santo. Ok? Alguma dúvida? Agora vamos lá. O batismo das águas, ele não pode ser entendido aqui, por quê? Porque o batismo não conduz o homem à regeneração, ao novo nascimento. Ok? Em João 15:3, Jesus falou, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. 1 Pedro 1:23 vai dizer, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Romanos 1:16 vai dizer, é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, falando do evangelho, né? Então, a palavra é que purifica, é que vai regenerar. Por isso a necessidade de pregação bíblica nos nossos cultos. Por isso a necessidade de pregação bíblica, expositiva, ensinadora, para que o povo, tendo contato com a palavra, possa ser regenerado. Ficou claro essa parte da regeneração, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Fala. por isso que a palavra nos constrange, né? Nos transforma. É sobre isso, né? Por isso que nós nascemos todas as vezes que escutamos a palavra do Senhor. É igual a Cida citou aí. Por isso que os pregadores trazem a palavra falando para nascer de novo. Porque tem gente que está morto espiritualmente, né? Você falou tudo, irmã. Nathalie, falou tudo, exatamente. A palavra de Deus, ela é como um martelo, ela é pesada, ela é densa, ela nos curva, entendeu? Então, nós precisamos compreender isso, entendeu? Por isso a necessidade de uma pregação bíblica, uma pregação com muita, mas muita escritura, banhada nas escrituras, entendeu? Banhada nas escrituras. Alguma dúvida? Vamos então, já indo para o final da nossa aula, então, com base nisso, o que nós entendemos? Entendemos que Jesus também, quando ele vai falar do novo nascimento para Nicodemos,
Ele está trazendo a diferença da lei para a graça. A lei de Moisés operava de fora para dentro. Para a lei, claro, interpretação dos rabinos, dos mestres, só era pecado aquilo que eu executava. Mas para a lei moral de Deus, aquilo que eu penso já é pecado. Então não preciso executar. A graça, ela opera de dentro para fora. Entendeu? Então o Espírito Santo, por meio da pregação, da palavra, vai trabalhando no meu coração e eu consigo, e eu sou transformado. Então a transformação nunca é de nós. Por isso, se lembra no começo da aula que eu falei? Arrependimento não é mudar de local, não é deixar de fazer coisa. É metanoia. Como disse o irmão Douglas. É aqui, ó, mudança de mente. Entendeu? Mudança de pensamento. Como vocês falaram, mudança de rota. As pessoas acham que conversão é deixar de fazer coisa. Eu roubava, deixei de roubar. Eu posso deixar de roubar, né? Mas dentro não ser convertido. Pasme, mas essa é uma realidade. Entendeu? A conversão, ela é muito mais. Ela é uma mudança de dentro para fora, né? Então, só para finalizar a nossa aula de hoje, nós precisamos ter isso em mente, que o processo do novo nascimento, ele nos torna templo do Espírito Santo. Mas como diz, é um processo. Entendeu? É um processo. Cada dia que passa, eu vou me aproximando da estatura de Cristo, que é o padrão que eu tenho que ter em mente, o alvo. Entenderam? E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Ô Sérgio, Fale. a aula hoje foi tão boa que eu não vi nem a hora passar, Sérgio. O que foi que aconteceu hoje, hein? Rapaz. Benção, hein? Oi? A aula foi tão boa hoje que eu não vi nem a hora passar. Glória a Deus por isso. Paz, que Verdade. coisa gloriosa, hein? Sabe por que foi bom, irmão Marcelo? Mas, Porque isso são coisas que nós experimentamos, né? É. Todos nós que estamos aqui, só aquele que nasceu de novo, aquele que... Eu sempre falo assim, gente, as pessoas às vezes podem achar que eu sou radical, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. Está entendendo? Então, quando você sabe o pecador que você é, e você vê o tamanho da grandeza, da misericórdia, do amor de Deus, as horas passam rápidas demais. É verdade. Né? Boa. Pessoal, na semana que vem nós vamos continuar com a regeneração, nós vamos falar das evidências, né? Então essa obra que começa de dentro para fora, ela vai produzir aqui fora evidências de que eu nasci de novo, de que eu sou regenerado, entendeu? É bem interessante isso. Nasci de novo, mas continuo com sentimentos do velho homem. Tem coisa errada, entendeu? Então, na semana que vem, nós vamos estudar isso e também já vamos adentrar no tema da santificação também, né? Da justificação, né? O que é justificação e da adoção. Então, semana que vem, falaremos um pouquinho mais a respeito da nossa regeneração. Ô, Sérgio, Fale. eu ia fazer uma pergunta, mas aí vou deixar para a semana que vem. Era justamente sobre isso aí que você acabou de citar. Né? Mas a minha pergunta era,
Se tem capacidade, se uma pessoa dizer que é convertida, se ela pode permanecer num hábito de pecar, né? Então, na semana que vem nós vamos abordar esse tema, né? O que eu posso adiantar é, se eu nasci de novo, se eu sou convertido, o Espírito Santo vai me constranger naquilo que... eu aprendi uma coisa, pessoal, com um pastor. Uma vez um pastor disse assim, esse pastor, o pastor velho, ele disse assim para mim, isso lá em Goiás, quando eu fui na casa do meu tio, ainda não era nem namorava com a minha esposa, né? Já gostava dela, mas não namorava com ela. Mas foi muito interessante que eu não esqueço uma coisa que ele me falou, né? Dentre muitas coisas que ele me ensinou, hoje muitas eu ponho em prática, eu vejo quanto aquele senhor tinha razão. Mas uma das coisas que ele falou para mim, eu não esqueço. Ele falou assim, olha, eu pastoreio há muito tempo. Eu não lembro agora exatamente, mas muito tempo. E eu nunca precisei falar de usos e costumes nas igrejas que eu pastoreei. Sabe por quê? Porque eu sempre orava, Espírito Santo, faça a morada desses membros. Eu olhei para ele, mas como assim? Ele falou, uma pessoa que tem o Espírito Santo. O pastor dela nunca vai precisar falar de usos e costumes para ela. O próprio Espírito Santo vai direcionar ela. Essa roupa, esse costume, Viu? esse Escutou aí, papai? né? Esse palavreado, essa roupa, isso não funciona para você. Então, assim, pessoal, quando e eu achei aquilo sensacional, eu falei, como assim? E eu acreditei, ele falou, nunca precisei. Por quê? Porque uma igreja que tem o Espírito Santo operando, essa igreja, o próprio Espírito Santo convence as pessoas do que é certo e do que é errado. Entendeu? Então, que nós possamos buscar, como crentes, mais a presença do Espírito Santo, irmão Douglas, e ele vai me convencer do que eu posso fazer ou não. Entendeu? Melhor do que eu é ele para saber o que é bom ou não para mim. Glória a Deus, é verdade. Amém? Amém. Pessoal, vamos todo mundo abrir a câmera para tirar uma foto. Eu vou parar aqui a gravação, né? Calma aí. Ixi.